Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Semana de Celebração da Reforma da Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Nós estamos aqui na palestra dessa noite com a presença do ilustre Dr. Glauco Barreira, onde ele falará sobre da reforma à desconstrução de Jacques Derrida, efeitos na teologia e no direito. Logo mais teremos essa palestra. Quero dar boas-vindas a todos os alunos, a todo colegiado, a todas as pessoas que estão acessando agora esse link. Não esqueça de curtir o canal, de poder também compartilhar o link dessa transmissão para os seus contatos, para que eles possam participar também dessa reflexão que é extremamente relevante e extremamente pontual para os nossos dias. Nós queremos apresentar a FTRB também para aqueles que estão entrando agora e conhecendo as atividades da instituição. A FTRB é a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, que tem um grande nicho de cursos e capacitações na área de teologia, desde do bacharel presencial, o bacharel EAD livre, aos cursos de pós-graduação e 39 opções de cursos de extensão, onde esses cursos são ofertados na modalidade EAD, em nossa plataforma, em nosso site. Você pode acessar aí www.ftrb.com.br. Também temos um mestrado livre com parcerias nos Estados Unidos, com um corpo docente bem capacitado. Todas as informações estão no nosso site. Vocês podem ficar à vontade também para navegar, para conhecer todo esse pacote de conhecimento e de produtos, por que não dizer, que proporcionam a capacitação de cristãos para viverem a missão de Cristo no mundo. Então, fique à vontade aí para acessar o nosso site e conhecer mais sobre a FTRB. Bom, eu gostaria de apresentar nessa noite o nosso palestrante, convidado para poder trabalhar essa temática na Semana de Celebração da Reforma. O tema é da reforma à desconstrução de Jacques Derrida, efeitos na teologia e direito. Nós estamos aqui com o Dr. Glauco Barreira. Eu vou apresentar aqui o currículo do nosso palestrante e dizer para vocês que fiquem à vontade para deixar suas perguntas no chat. Nós vamos escolher no final até 3 perguntas e vamos direcionar ao palestrante para que ele nos ajude na reflexão, nos ajude a responder essas perguntas. O Dr. Glauco Barreira, ele é autor de diversas obras na área do direito e na teologia. Ele é livre docente em filosofia do direito pela UVA. Ele é doutor em sociologia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em direito pela Universidade Federal também do Ceará e graduado em direito pela Universidade Federal do Ceará, tendo grande experiência tanto na área da religião como na área do direito. Doutor, fique à vontade, a casa é sua, que tenhamos aí uma noite de grande reflexão e proveito também para o crescimento de todos. Muito obrigado, professor Charles, obrigado pelo convite, agradeço também a presença da audiência que se interessa por esse assunto tão relevante, nessa data que já se aproxima da data comemorativa, né, dos 504 anos da Reforma Protestante. O tema é a Reforma Protestante e o outro polo que nós vamos tratar é o pensamento desconstrucionista, né, de Jacques Derrida, inclusive fazendo alusões dos reflexos de ambas as situações, a reforma e o pensamento de desconstrução, fazendo um exame dos efeitos na teologia e no direito. Então, primeiramente, vamos entender um pouco desse movimento do século XVI, que nós denominamos de reforma protestante, em que contexto ele surgiu, em que momento apareceu e com que proposta. É bom que se diga que a reforma foi um movimento não apenas religioso e de impacto político e cultural, mas também foi um movimento acadêmico. Lutero, ele, enquanto reformador, era não apenas um monge agostiniano, mas também um professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Entre os precursores da Reforma,
Nós tivemos John Wycliffe, que também era um professor da Universidade de Oxford. Jerônimo Savonarola era um intelectual, prior, dentro do seu mosteiro. E Jan Hus também, uma figura renomada por escritos teológicos de teor acadêmico. Então, a reforma surgiu dentro de um contexto também universitário. Quando Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja, ele esperava que elas fossem debatidas dentro do contexto acadêmico, tanto que ele as colocou lá redigidas em latim, mas logo ganharam tradução e circulação mundial. Mas até na formulação que ele colocou em forma de teses, era para gerar um debate dentro da universidade onde ele lecionava. Então, realmente, teve esse contexto bem universitário, a Reforma Protestante. O que é que nós tínhamos durante a Idade Média, depois de uma aproximação no século IV entre uma grande parte da cristandade e o Império Romano? Eu digo grande parte porque houve os movimentos classificados pela Igreja Romana como sectários que não abraçaram essa aproximação. Naquele momento do século IV, os donatistas, depois os paulicianos, e tivemos inúmeros outros movimentos durante a Idade Média, como os petrobrusianos, os valdenses, os arnaldistas. Portanto, nunca houve assim um tempo em que a Igreja Católica existisse sozinha, mesmo antes e depois do rompimento entre a Igreja do Ocidente e a Igreja grega, a Igreja Católica Ortodoxa. Então, outros movimentos sempre existiram, e muitos deles antecipavam propostas da reforma e procuravam se manter fiéis ao contexto apostólico original. Então, a Igreja Romana, que sofreu transformações, no século IV, por exemplo, ela teve essa aproximação com Constantino, veio a ser religião oficial do Império com Teodósio, né, como imperador romano, e cada passo desse de aproximação com o Império havia alterações doutrinárias acontecendo, afastando-a de seu contexto original. Depois houve a queda do Império Romano, e aí surgiu o papado como um poder não apenas religioso, mas também político, que buscou, no meio daquela desordem, depois da queda do Império Romano, trazer alguma estrutura de ordem, o que fez nascer a Europa, como nós a conhecemos hoje, na forma de cristandade. Aliás, hoje nós estamos tendo também na Europa uma desconstrução dessas origens cristãs. A Europa não quer mais se identificar como a Europa da cristandade, mas apenas uma Europa econômica. Mas, cumulativamente, nós fomos tendo a entrada de superstições. Os bárbaros apressadamente convertidos ao cristianismo, digo apressadamente porque às vezes uma autoridade dentre aqueles povos bárbaros professava-se cristã e obrigava todos os seus súditos a confessarem o cristianismo, que a relação era como se fosse a de um general com os seus soldados. Ele dava logo a ordem, todo mundo se batizava, muitos deles sem nenhum entendimento do que seria a fé cristã, e trazendo para dentro do cristianismo suas superstições anteriores, que foram numa relação de sincretismo, ingressando no contexto da igreja. Então, o que a reforma realmente falava era que esse período foi um período em que o evangelho deixou de ser uma mensagem simples e passou a ser uma mensagem extremamente complexa. Havia isso e aquilo, e a reforma não queria isso e aquilo, mas somente isso. Os 5 solas da reforma, como chamamos, são exatamente propostas de reduzir aquilo que foi tornado complexo. Então, não era mais a Bíblia e a tradição oral que complementava o conteúdo da Bíblia, transmitida oralmente, e patrimônio cultural dos bispos, mais precisamente do Papa. Era somente a Bíblia como única regra de fé e prática. Não era mais salvação por fé e obras, mas a salvação somente pela fé. Não era Cristo como mediador e Maria como medianeira, ou os santos como intercessores. Era somente Jesus como Salvador, como mediador, como Senhor.
e somente a Deus deveria dar glória, e a salvação era somente pela graça. Então, era uma tentativa de enxugar os acréscimos, né, tirar os acréscimos, e voltar à simplicidade do Evangelho. Essa era a visão da reforma. E como eu tenho sempre dito, essa mensagem não é que a reforma redescobriu como se ela não estivesse sendo anteriormente pregada. Desde a aproximação da igreja cristã do Império Romano, muitos cristãos e grupos, comunidades, se mantiveram longe dessa aproximação e mantiveram esse evangelho bíblico, como paulicianos, albigenses, evangélicos, porque albigenses é um termo muito genérico, inclui vários grupos, mas tinha os albigenses evangélicos, os valdenses, mesmo antes da reforma, os Lollards, que foram discípulos de John Wycliffe, os hussitas, que deram seguimento ao trabalho de John Hus, e muitos outros. Mas esses grupos eram perseguidos durante a Idade Média, se refugiavam em vales e florestas e viviam segregados. Então, ele não causava um impacto nos centros urbanos. Mas a reforma trouxe o impacto para dentro dos centros urbanos, porque nesse momento aí nós tivemos, como eu disse, professores universitários envolvidos, tiveram apoio de príncipes, de autoridades políticas, e encontraram a invenção da imprensa a seu favor para traduzirem a Bíblia e imprimirem na língua comum do povo. Tudo isso favoreceu, né, ao êxito da reforma enquanto movimento para redesenhar geograficamente a Europa do ponto de vista religioso. Uma das coisas importantes para a reforma era a sua compreensão das Escrituras. Como eu disse, a Bíblia era a única regra de fé e prática para os reformadores. Uma tradição poderia ser aceita se fosse uma tradição hermenêutica, ou seja, eles levavam em conta como a Bíblia fora interpretada antes deles por pessoas que tiveram exatamente um princípio de fidelidade às Escrituras, e como eles reconheciam a autoridade das Escrituras. Daí porque tanto Martinho Lutero como João Calvino citavam muito os pais da igreja. Não é que os estavam citando como se fossem uma autoridade concorrente com a da Bíblia, mas procuravam mostrar que suas interpretações haviam encontrado antecipadores em pessoas que tinham mostrado uma vida piedosa, e principalmente se elas tivessem vivido num tempo mais próximo ao período apostólico, né? Mas essa era a tradição hermenêutica, que, como eu disse, poderia ser usada não como fonte de autoridade, mas como um referencial para a boa interpretação. No entanto, uma tradição que pudesse trazer novas revelações, pudesse conter, através de informação oral, acréscimos doutrinários ou conhecimentos a que se deveria assentir com fé, e para além da Escritura, os reformadores não aceitaram. Só a Bíblia era regra de fé e de prática. Eles também deixaram muito claro aquilo que nós chamamos de perspicuidade da Bíblia, a clareza das Escrituras. Então, defenderam a suficiência da Bíblia para a orientação da igreja, como diretriz da igreja, como regra de fé e prática para a igreja, mas também disseram que a Bíblia era clara, a doutrina da perspicuidade das Escrituras. Quando a gente fala que eles sustentavam que a Bíblia é clara, nós não devemos entender isso de uma forma ingênua. Qualquer pessoa vai ler e vai entender logo tudo. Não, não era isso que eles queriam dizer. A clareza das Escrituras decorria do fato de que a chave de seu sentido estava dentro dela. Ou seja, entender a Escritura como não clara, na visão deles, seria você fazer depender o sentido interno das Escrituras de alguma coisa que estivesse fora dela. Então, por exemplo, para a Igreja Romana, somente o Papa era um intérprete oficial da Igreja. Era um intérprete oficial das Escrituras. Ele gozava da infalibilidade, ele tinha conhecimentos privilegiados, ele teria uma inspiração divina privilegiada para poder saber qual era o sentido das Escrituras.
Ou então o sentido das escrituras dependeria da tradição oral, desconhecendo essa tradição oral, que era algo familiar apenas aos membros da hierarquia da igreja, a pessoa não saberia como interpretar a Bíblia. E eles utilizavam muito, no período medieval, a interpretação alegórica, tomando textos bíblicos narrativos, históricos, e os interpretando não como sendo narrativos, históricos, mas ilustrações para outras verdades éticas, verdades metafísicas. Dava-se a passagens de sentido óbvio nas Escrituras um sentido esotérico, um sentido carregado de simbolismo, de estranheza, de dificuldade. E aí, quando as pessoas viam aquele sentido atribuído, elas diziam, não, eu não sou competente para chegar a esse sentido, para, a partir desse texto, que me parece tão claro numa direção, entender uma outra coisa bem mais complexa, bem mais difícil, não sou capaz. Isso fortalecia a ideia de que somente a Igreja, enquanto instituição, os bispos, o Papa, os concílios, poderiam trazer uma interpretação das Escrituras. Então, a chave do sentido estava fora da Bíblia. Havia também, por exemplo, muito uso de filósofos. Na primeira parte da Idade Média, deu-se destaque para Platão, mas depois a grande figura foi Aristóteles, a partir de Alberto Magno, Tomás de Aquino, se tornou, digamos assim, o ponto de referência cultural da Idade Média. Então, eles interpretavam a Bíblia com categorias, conceitos de Aristóteles, tornavam a interpretação da Bíblia muitas vezes mais filosófica do que teológica, né, procurando enquadrar nesses conceitos aristotélicos, muito sutis. E aí a Bíblia, então, se tornava um livro para quem conhecia esses conhecimentos, que necessariamente implicava passar por uma formação universitária. Então, todas essas coisas faziam a Bíblia parecer um livro complicado, porque a chave de seu sentido estava fora. O que a Reforma dizia era que a Bíblia era intérprete de si mesma. O seu sentido estava dentro dela mesma, né? Então, você deveria interpretar a Bíblia pela Bíblia, você deveria interpretar as partes mais obscuras da Bíblia pelas partes mais claras, o texto pelo contexto bíblico. E como a Bíblia era um conjunto de livros, então um livro também complementava o outro, não só uma frase, um texto, uma exposição doutrinária, integrada à exposição sobre ela em outro livro, lhe dava mais luz, mas também a natureza dos próprios livros trazia uma complementaridade. Por exemplo, eu vou interpretar o livro de Salmos, grande parte dos Salmos foram de Davi, né? Grande parte do Salmo foi de Davi. Mas quem seria Davi? Em que contexto ele escreveu esses Salmos? Seria uma pergunta que um historiador faria. Eu não precisaria recorrer a uma fonte histórica extra-bíblica, porque eu teria, nos livros de Samuel, de Reis, de Crônicas, informações acerca da vida de Davi. Quem ele foi, a história dele, inclusive fazendo ligações dos salmos com os períodos da vida dele. Eu, por exemplo, vamos supor, iria interpretar as epístolas de Paulo. Eu poderia me perguntar, e quem foi Paulo? Quem é esse personagem? Em que contexto ele viveu? Como é que eu vou saber disso e tal? Um historiador faria perguntas deste tipo, mas eu teria na Bíblia também o livro histórico para poder trazer luz sobre essa informação. O livro de Atos, onde eu conheceria quem foi Paulo, como ele se converteu, por onde ele passou e tal, inclusive sua relação com aquelas igrejas que ele está escrevendo a carta, né, para a qual ele está escrevendo a carta. E aí eu tenho tanto a história dos autores, como eu tenho o que os autores escreveram. Eu tenho Provérbios de Salomão, mas eu também tenho livros na Bíblia, narrativos, que vão contar a história de Salomão. Então, a Bíblia ela teria tudo o que é necessário para a sua auto-interpretação, né? Para a interpretação do texto pelo contexto, das partes mais obscuras pelas partes mais claras.
Eu teria os livros didáticos e os livros históricos, e os históricos falando daquelas pessoas que escreveram os livros didáticos, de maneira que eu pudesse entender o que ele disse, por quem ele era e pelo contexto de sua vida. Tudo isso sem precisar recorrer para fontes extra-escriturísticas. Então, era nesse sentido que eles diziam que a Bíblia era clara. Se a pessoa tivesse a leitura contextual da Bíblia, a leitura global da Bíblia, ela teria condições de entender o seu sentido. Então, a verdade da Escritura era pública para todos, pelo menos a verdade com respeito à salvação. Quando tratava-se, por exemplo, daquilo que é referente à pessoa que já é salva, sobre o seu crescimento espiritual, santificação e tal, obviamente presumia-se que isso estava sendo escrito para alguém que já tivesse se convertido. Então, a mensagem da salvação era clara nas Escrituras para que você pudesse, convencido de seus pecados, abraçar o Evangelho pela fé e ser salvo. E aí, a outra parte, que já presume que você tem o novo nascimento para entender alguma coisa sobre como é que você vai crescer nessa vida que você ainda não conhecia antes de se converter, é uma vida sobrenatural, fruto da regeneração, você já teria familiaridade com essa vida, porque você a experimenta agora pelo novo nascimento, e você então poderia acompanhar o que mais a Escritura vai dizer sobre a vida cristã, né? Então, a Bíblia, ela teria essa autonomia, né? E ela seria a nossa autoridade. Então, eles defendiam a suficiência da Bíblia, a perspicuidade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, né? Ela teria os elementos de sua autointerpretação nela indexados, como a gente diz na linguística. Isso também trouxe impactos culturais, né? Porque nós tivemos, a partir disso aí, a noção moderna de Estado de Direito, um Estado baseado numa Constituição escrita, né? Baseado numa Constituição escrita, num documento. É claro que, se eu entender Constituição em sentido amplo, o modo como o poder político se organiza dentro de um Estado, sempre houve Constituição. Porém, as Constituições eram consuetudinárias, o poder se conduzia da forma como os que tinham ocupado o cargo anteriormente o fizeram, buscando referenciais antecedentes de costumes, de práticas, sendo que isso dificultava para o povo, porque o próprio monarca interpretava o que seriam esses costumes. Como eles não ganhavam expressão num documento escrito único, poderiam até essas tradições, esses costumes, ter base em algumas coisas escritas, outras oralizadas, mas outras escritas. Mas o povo não tinha acesso, era uma coisa que estava mais ligada aos reis e aos que estavam nas cortes. Então, eles interpretavam como bem queriam isso daí. Com a ideia de que dentro da igreja agora você tem a Bíblia, traduzida para a língua comum, a chave do sentido da Bíblia está dentro dela, qualquer um pode ler a Bíblia e entender o Evangelho da salvação, para, sendo salvo pelo Espírito Santo habitando nele, entender agora essa vida regenerada e como ela cresce, se desenvolve, toda a esperança cristã e tudo mais. Então, como a Bíblia já era um livro que todos agora estavam lendo, todos podiam livremente examinar as Escrituras, e é bom que se diga que a doutrina do livre exame não confunde com livre interpretação. Os reformadores nunca defenderam livre interpretação da Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada pela Bíblia. Eles tinham o padrão de interpretação da Bíblia. Agora, todo mundo era livre para examinar, para fazer essa interpretação da Bíblia pela Bíblia. Todos poderiam ler e desvendar esse sentido, né, por essa regra de interpretação, segundo a qual a Bíblia tinha um sentido intrínseco. Isso seria o livre exame. Então, isso começou a se projetar no cenário político. Então, nós tivemos a formação na Inglaterra, de modo inicial, do chamado Estado de Direito. É bom lembrar que a Inglaterra não tem, até hoje, uma Constituição escrita, mas ela teve, na Revolução Gloriosa, de 1688, uma Carta de Direitos, um ato pelo qual se reconhecia a soberania do parlamento e tal, vários documentos soltos, mas que podemos contextualmente vê-los como uma Constituição.
mas era a ideia de documentos agora públicos, que o povo poderia conhecer e ler, que representariam um pacto explícito daquele que detinha o poder com a sociedade. Isso que inspirou também, por exemplo, a formulação da Constituição Americana, que já foi um documento único, escrito, né? Na França também, mas a França teve um outro contexto, porque a França foi um movimento não religioso que levou à Revolução Francesa. Pelo contrário, foi um movimento anticlerical. E isso exatamente fez com que as coisas na França ficassem bem diferentes da Inglaterra e dos Estados Unidos, conforme Edmund Burke, no seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, menciona. Lá eles tentaram criar uma Constituição abstrata, baseada num ideal racionalista, que se descomprometia com tradições e heranças, com as peculiaridades de um povo e tal. Queriam uma coisa que seguia mais ou menos uma engenharia social rígida, né? Mas já nos Estados Unidos, eles começaram com a ideia do direito dos ingleses, queriam que os americanos tivessem os direitos assegurados aos ingleses, e esses direitos ingleses, eles foram desenvolvidos historicamente, ganharam um desenho melhor dentro do liberalismo dos séculos 17 e 18, mas se estruturaram dentro das instituições que vinham na Inglaterra de tempos imemoriais. Mas o fato é que você passava a ter um documento que continha os limites do poder, os direitos dos súditos e suas liberdades. E esse documento era público para ser lido. Então, o povo agora poderia ler e questionar o poder. Olha, isso aqui vocês não podem fazer. Estão abusando do poder, estão traspassando aquilo que foi pactuado. Então, vinha agora a ideia do império da lei. A lei como um instrumento para resguardar a liberdade dos súditos, estabelecer limites ao poder, maximamente a Constituição, né, que trazia essas garantias para os cidadãos e impunham limites ao poder. Era a ideia do Estado de Direito, a ideia de legalidade, como nós conhecemos, né? Então, teve um grande papel a reforma por criar dentro da igreja um paradigma para a comunidade política também. A igreja tinha a Bíblia como sua carta magna, digamos assim, né? E agora o Estado também tinha documentos pactuais que estabeleciam limites ao poder, que explicitavam os direitos naturais, inalienáveis e imprescritíveis. O que é que nós temos com Jacques Derrida? Que é exatamente um salto enorme, porque nós tivemos muitas teorias entre a reforma e este autor, né? O tempo aqui não me permitiria discorrer sobre cada uma delas, então eu vou direto para ele, para a gente ver em que sentido ele impactou tudo isso, né? E que resposta nós podemos dar ao pensamento de Derrida. Derrida, ele questionava, primeiramente, toda a tradição filosófica ocidental. Ele questionava toda a lógica aristotélica. É bom que se diga que Martinho Lutero ele criticou muito o uso de Aristóteles como um teólogo. Ele diz que tem gente que coloca Aristóteles como se fosse um teólogo cristão, e que nós temos que ouvi-lo com a máxima reverência. Então, nessa colocação de Aristóteles como teólogo, Aristóteles, Lutero ofereceu resistência, né? Mas ele aceitava os benefícios da filosofia de Aristóteles, ele reconhecia Aristóteles como um filósofo. É bom que se diga que Filipe Melanchthon, que estava bem próximo a Martinho Lutero, escreveu muito sobre o pensamento aristotélico. A estátua que tem de Melanchthon é com a Ética a Nicômaco de Aristóteles, juntamente com ele, né? Então, Melanchthon ele valorizou muito o estudo de Aristóteles, promoveu muito a lógica, a ética de Aristóteles. Lutero mostrava certa rejeição, era com o uso inadequado de Aristóteles. Até no Cativeiro Babilônico, onde ele critica o uso de Aristóteles como teólogo,
ele cita argumentos que se baseiam na lógica aristotélica. Ele cita Aristóteles na composição de argumentos explicitamente, né? O problema era quando você queria enquadrar a Bíblia dentro de categorias aristotélicas, quando a Bíblia tinha as suas próprias categorias. Era isso que Lutero não queria aceitar, né? Então, por exemplo, a Bíblia usa muito na ideia da revelação divina o que Lutero chamou de revelação subcontrária à espécie. Deus revela-se no contrário, né? Enquanto que a lógica, né? Aristotélica procurava muito a questão da identidade, né? Na Bíblia nós tínhamos a revelação de Deus se escondia no contrário, para ele ser descoberto somente pela fé, naqueles casos, e não pela perspicácia da nossa razão. Então, por exemplo, Deus se revelou como homem em Jesus Cristo. O ser infinito no finito, o eterno no tempo, a divindade na humanidade. Deus se escondeu na figura de um carpinteiro para ser descoberto pela fé e não pela constatação da razão. Então, era uma revelação subcontrária em espécie. Lutero dizia, Aristóteles tem uma lógica para seres que têm apenas uma essência, mas a lógica aristotélica não vai dar conta de Jesus, que tinha duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa, como também não daria conta da trindade, da substância expressa em três pessoas, porque isso entra na áurea do mistério, portanto, da supra-racionalidade. Então, ele dizia, lá na cruz, Jesus parecia no seu momento mais frágil, mas ali ele tinha o seu momento mais forte, era ali onde ele viria para nos salvar, era onde ele estava como Salvador. Então, ele revelou força na fraqueza, ele revelou sua infinitude na humanidade, naquele ser finito, né? Quem via Jesus, como diz lá em Isaías, por sua aparência, não via nada nele de especial. Então, nós temos aí essas revelações subcontrárias à espécie. Deus, por exemplo, nos faz participar da sua glória quando somos atribulados. É conformando-nos à morte de Jesus que nós participamos da sua vida ressurreta. Então, quando o mundo nos vê sendo perseguidos, maltratados, pensa que nós estamos fragilizados, mas naquele momento repousa sobre nós a glória de Cristo, diz uma das epístolas, né? Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, Lutero dizia, a Bíblia tem as suas próprias categorias, ela não pode ficar subordinada a parâmetros de fora. Mas, obviamente que os luteranos, os reformados, né, maximamente Teodoro de Bessa, eles mantiveram o escopo filosófico clássico, a tradição clássica da filosofia, né, que tinha muito da herança platônica e aristotélica. O Derrida, ele se opôs a toda essa herança, a toda essa tradição, e maximamente aquilo que ele chamou de três princípios ou três leis da lógica. O princípio da identidade, o que é a identidade de uma coisa consigo mesma. O princípio da não contradição, a coisa não pode ser ela e o que a nega ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. E o princípio do terceiro excluído, né? Entre dois polos contraditórios, né? Não há como encontrar uma terceira via, né? É o princípio do terceiro excluído. Esses princípios, eles estão intrínsecos à natureza das coisas, né? Eles estão intrínsecos à natureza das coisas, né? Embora haja coisas em Deus que, como eu disse, estão no plano do mistério, mas quando a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo, é que Deus não pode ser contraditório consigo mesmo. Quando Deus diz eu sou o que sou aquele que é uma afirmação máxima do princípio da identidade, né? Do princípio da identidade. Mas o fato é que Derrida se opôs
a esses princípios que são inerentes à lógica, à tradição filosófica ocidental, à tradição metafísica. Ele não distinguiu, é um equívoco da parte dele, a tradição clássica, que vinha do mundo clássico, da Grécia Antiga e de Roma e da cristandade medieval, e o moderno. Ele não distinguiu, ele empacotou tudo numa coisa só. Obviamente que há semelhanças entre muitas coisas presentes na modernidade e na tradição clássica, mas também há muitas diferenças, onde, na minha visão, a tradição clássica mostra-se superior em alguns aspectos e a modernidade em outros. Mas ele não distinguiu, tratou tudo como uma coisa só. O que ele queria era exatamente revolucionar a própria maneira de nós criarmos argumentos e nos referirmos à realidade. Porque, na visão clássica, esses princípios da identidade, da não contradição, do terceiro excluído, esses princípios eles não são apenas princípios inerentes à nossa racionalidade, pertencentes à lógica, eles têm congruência com a realidade. Eles têm congruência com a realidade. Aliás, isso está de pleno acordo com a ideia de que Deus criou o mundo para nós, tanto que ele colocou sob a regência do homem, no princípio, as aves no céu, os peixes debaixo das águas, os animais que se rastejavam. A Bíblia diz que o céu e o céu dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz que a cada momento da criação Deus diz que é muito bom e presume-se que ele esteja dizendo isso para alguém reconhecer que tudo aquilo era bom e belo e, na verdade, era para o homem reconhecer isso. Esse mundo foi criado para a tutoria do homem, o homem seria uma espécie de vice-regente de Deus aqui nesse mundo físico, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, Deus nos fez para conhecer o mundo. De outra forma, nós não poderíamos cumprir o mandato cultural, nós não poderíamos cultivar a terra, nós não poderíamos entender como é que os seres que estariam sob nossa tutela se manifestariam em seus instintos, como é que as plantas produzem o seu fruto, né? Então, Deus criou o mundo com a sua própria racionalidade, a racionalidade divina, mas Deus, ao nos fazer a sua imagem e semelhança, nos fez com uma racionalidade que pode desvendar a ordem do universo. Daí o sucesso da ciência humana. Há uma congruência da nossa racionalidade com a racionalidade do universo. A Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vê ao mundo. É um indicativo aí desse elemento racional que nós temos, pelo qual a gente é capaz de decifrar ordem no universo, encontrar as leis da natureza e tudo mais. Por outro lado, nós podemos perceber que a Escritura, né? A Escritura, ela fala que nós temos uma lei moral escrita dentro de nós. Lá em Romanos 2 diz que até os gentios que não conhecem a lei mosaica, quando agem de conformidade com a lei, é porque encontram-na inscrita em seus corações. Então, o homem também tem uma racionalidade prática, né, capaz de identificar os princípios da moralidade. A sua corrupção é que leva a transgredi-los, sua corrupção máxima a negá-los, e sua corrupção num grau que fica descomedido é quando ele tem a consciência cauterizada, e aí ele já fica incapaz de distinguir o bem e o mal. Mas isso por uma condição de degradação, né? O homem tem essa congruência com a ordem moral. Essa ideia de congruência, né, de que o mundo se submete aos nossos princípios lógicos, é uma ideia que não apenas o mundo grego foi capaz de reconhecer, o mundo romano, mas que está plenamente de acordo com as escrituras sagradas. O Derrida, entretanto, queria questionar tudo isso, todas essas leis. Ele dizia que isso aí são criações, não realidades. Então, para ele, não há essa congruência da lógica
com o real, a lógica é inventada. Para ele, nós não temos acesso direto à realidade, esse acesso é mediatizado pela nossa consciência, depois pelo espelho da nossa linguagem. Então, a partir daí, o que nós conhecemos já é outra coisa, diferente do que o mundo é. Ele disse a metafísica, com esses princípios aí, esses 3 princípios da lógica, ela faz apenas uma abstração. Ela separa aquilo que criou inicialmente da realidade e depois confunde o criado com a realidade. Então, você conhece o mundo pela consciência, depois usa a linguagem, tudo isso aí já é um processo de modificação daquilo que você aprendeu, e aí você pega isso que você criou e torna isso daí como sendo a realidade. Mas nós não temos uma leitura direta do mundo, segundo ele. Interessante que os da fenomenologia também reconheciam que nós conhecemos o mundo através da nossa consciência, não consciência aqui moral, mas a nossa subjetividade, as estruturas da nossa consciência e tal. Mas os da fenomenologia reconheciam alguma objetividade. Se não era uma objetividade fora da nossa consciência, era uma objetividade a partir da nossa consciência, da forma como aquilo era percebido, entendido. O Derrida nem isso aceitou. Derrida diz, é preciso que a gente admita que não exista realidade alguma, senão uma realidade inventada. Nem ele aceitava o que ele chamava um mundo autopresente ao intérprete, nem uma autopresença do sujeito, da subjetividade, da consciência. Tudo era construído. E ele dizia, é preciso que a gente, então, rompa com esse paradigma aí da metafísica, né? E aí ele introduziu a palavra diferença. Ele foi um filósofo argelino, né? Considerado pai do desconstrucionismo, seu livro de referência é a Gramatologia, né? E ele, como eu disse, teve essa grande antipatia para com a metafísica clássica, que o levará também a negar os conceitos de verdade, de realidade, como nós conhecemos, né? E para ele, tudo é fruto dessa construção, e a gente tem que dizer que está construindo. E tem que desconstruir a ideia de que haja essa coisa essencial, essencialista, de que haja essa lógica como uma realidade universal e tal. Ele quer realmente desconstruir, né? E aí ele introduz o conceito de diferença. Ele diz, na hora que você conhece alguma coisa e passa pela sua consciência, a linguagem já é diferente daquilo ali. Na hora que você vai tentar dizer o que é isso, você não pode dizer senão usando outras palavras. Então, uma palavra remete a outra palavra, que remete a outra palavra, você nunca sai do circuito da linguagem. Então, não apenas nós não estamos falando de uma coisa real, essencial, nós estamos falando daquilo que nossa linguagem criou, mas toda tentativa de definir aquilo que com a linguagem criou recorre de novo à linguagem. Então, você não tem nenhuma referencialidade extratextual. Você tem apenas uma intertextualidade. Os signos vão pulando de um para o outro. Então, se as palavras não têm referência à realidade, todas as palavras são metafóricas, o que é uma coisa sem sentido, né? Porque eu não posso dizer, como Nietzsche também havia dito, que as palavras não passam de metáforas, porque toda metáfora presume um sentido próprio para a palavra. Por exemplo, se eu disser que alguém muito grosseiro está agindo como um cavalo, que é uma metáfora bem grosseira, né? Eu tenho que saber o que é um cavalo, como um cavalo age, para que essa outra palavra tenha funcionalidade metafórica. Mas, para ele, nós tínhamos aí uma palavra sempre referida à outra, o que cria uma intertextualidade, né? Sem referencialidade extratextual, e todas as palavras seriam sempre metáforas. Mas, para eu falar em metáfora, eu tenho que ter uma palavra que não é metáfora para que a outra seja metáfora.
Portanto, uma coisa meio autocontraditória. Alguns até dizem que ele, recusando o que ele chamava de metafísica da presença, nessa metafísica da presença ele dizia não existe nada sólido, então não existe o real sobre o qual eu estou falando, não existe também, como para os da fenomenologia, o mundo da consciência que a gente tem e tal, também não existe, ele negou a metafísica da realidade, da subjetividade, mas alguns entendem que nesse nominalismo moderno, tudo é palavra para ele, ele também criou uma metafísica da presença, a metafísica do signo real para ele. Tudo é o signo, né? Então tem aí um elemento de autocontradição. Os exemplos de Derrida não nos convencem muito. Por exemplo, ele vai criticar toda essa tradição clássica aí nos 3 princípios, mas ele vai usar para criticar o exemplo de um moderno, que é Rousseau. Ele diz, Rousseau falou que nós devemos ouvir a natureza, se a natureza fosse o nosso guia. Ele diz, no entanto, a natureza não é autossuficiente, a natureza não é completa, o que se presume na linguagem de Rousseau, que ela seja completa. Quando uma mãe, por exemplo, tem um filho e ela não produz leite suficiente para amamentá-lo, é o exemplo que ele dá, a natureza aí não está suprindo. Então, como é que eu vou ouvir a natureza? Ouvir a natureza nesse momento seria recusar leite à criança porque a mãe não produziu leite para a criança. Então, somos nós que criamos a natureza é suplementada por nós mesmos, nós é que fazemos a natureza como nós a queremos, mas não é bem isso, porque uma mãe poderia não ter o leite para amamentar o seu filho por alguma deficiência. Para nós cristãos é muito fácil de explicar certos fracassos aqui e acolá na natureza, porque nós entendemos que pela queda a terra foi amaldiçoada, a natureza declinou, ela geme, né, aguardando redenção, como diz Paulo em Romanos 8, mas a gente, por exemplo, pode ter o conhecimento suficiente da natureza para saber que a normalidade seria uma mãe ter leite e a normalidade seria a criança tomar leite. Ou seja, isso seria suficiente para nos guiar. Então, nesse caso, que a mãe não teve leite, nós vamos atrás de um outro leite para a criança tomar, mas nós vamos fazer isso guiados pela natureza. A meu ver, isso nem a Rousseau criticaria, porque a natureza que estaria sendo o guia, né? Quando você fala de ouvir a natureza, muitas vezes, não no sentido de Rousseau, que já tem um sentido um pouco afastado do que nos interessaria como cristão, mas quando você fala de ouvir a natureza normalmente, ouvir o design da natureza, ouvir a ordem da natureza, perceber qual é a ordem, né? Então, por exemplo, eu sei que minhas pernas existem para eu andar, eu sei que o normal é um ser humano ter 2 pernas, então quando a pessoa nasce aleijada, nós vamos tentar compensar isso para que ela possa andar, dar uma muleta para ela, uma cadeira de rodas, mas nós sabemos o que devemos fazer a partir da natureza, né, que mostrou qual é o padrão de normalidade, né? De normalidade. Aliás, o pensamento de Derrida é autocontraditório, porque se para ele nós nunca podemos falar do real e tal, então como é que nós vamos nos comunicar? Ele é contra, até, de certa maneira, a comunicação bem-sucedida hermeneuticamente, porque ele vai dizer o seguinte, quando você vai ler um texto, você nunca está lendo o texto original. O texto, para você, é uma fonte de inspiração e inventividade, para você criar um outro texto. Toda leitura é uma reinvenção do texto. Aí ele traz a ideia de diferença, né? Aquilo que nós compreendemos do mundo, na medida em que entra para o curso da linguagem, fica diferente do que era. Quando eu leio um texto de alguém, escrito por alguém, eu reinvento, então fica diferente. E ele nota que a palavra diferença tanto significa aquilo que é oposto à identidade, como também ela tem raiz na palavra diferir, que é adiar. Então, nós estamos sempre adiando a informação. Quando eu falo que uma coisa eu tenho que me servir de outras palavras. Aí, se alguém me perguntar de novo de outras palavras, e eu vou sempre adiando. Nunca tenho uma formação definitiva, né, de qualquer coisa. Eu tenho sempre que ficar recorrendo circularmente
as palavras para dizer o que é isso, o que é aquilo outro, e tarará e tal, e assim por diante. É a ideia de diferença dele, que envolve também essa ideia de diferir, de colocar para frente, né, de protelar. Então, para ele, toda leitura vai ser uma reinvenção do texto. Agora eu pergunto, ele não escreveu livros? Ele não queria que os seus livros fossem compreendidos? Se o que Derrida diz é verdade, então nenhum leitor de Derrida leu Derrida. Ele reinventou Derrida enquanto lia, podendo fazer de várias maneiras. Interessante que teve um debate de Derrida com Searle, o inglês, e no debate teve uma hora que Searle falava alguma coisa lá sobre o pensamento de Derrida, e Derrida disse, não é assim, você não me compreendeu bem. Ora, essa atitude dele não condiz com aquilo que ele está asseverando. Ele chega mesmo a dizer que toda tentativa de interpretar o outro é uma tentativa de dominá-lo. Na visão clássica da hermenêutica, quando você vai interpretar o texto de alguém procurando entender o que ele realmente disse, o que aquela pessoa disse, o que aquele autor disse, isso é um exercício de respeito ao outro. Daí porque Schleiermacher falava de princípio da caridade hermenêutica, que é um esforço para eu entender a outra pessoa. Emílio Betti, outro pensador e filósofo da hermenêutica, falava que interpretar era uma assimilação cogenial fraterna, um gênio encontrando o gênio alheio, numa relação de fraternidade, porque a natureza humana é una, é por isso que eu posso entender o que outra pessoa esteja dizendo. Mas na visão de Derrida não tem fraternidade alguma. Quando você vai dizer que sua interpretação é correta, você está criando um sentido novo para aquilo que você leu e você está tentando ainda impor aos outros. Então ele diz, não tente impor, não. Toda a hermenêutica para ele está em oposição ao desconstrucionismo, porque a hermenêutica seria uma tentativa de dominação, de apropriação do que é do outro como se fosse meu. Para ele, toda interpretação envolve violência, eu tentando impor ao texto aquilo que eu acho, que eu penso que é, porque o texto não tem sentido intrínseco para ele. O texto não tem nenhum sentido intrínseco, como a realidade não tem um sentido intrínseco. Tudo está no campo dessa inventividade acelerada do homem. Agora, é interessante que ele diz o seguinte, porque, como eu disse, ele se contradiz, né? Quando ele produz um livro e quer ser lido e entendido, ele está na contramão do que ele está afirmando. Mas ele diz assim, não, a gente vai usar a tradição clássica como apoio, enquanto a gente a desconstrói. Ou seja, mesmo sendo contra ela, a gente usa as ferramentas dela. Que coisa contraditória. Quer dizer que ele mesmo reconhece que se ele destruir, ele não terá outra coisa para colocar no lugar. Ele mesmo reconhece que precisa trabalhar a partir dela para destruí-la, porque ele não tem como lutar contra ela de fora. É aquela impressão que temos da pessoa que está num galho de uma árvore e está antipatizando aquele galho e quer cortá-lo, mas ela está em cima do galho. Quando o galho cair, ela vai cair junta com o galho. Isso não faz realmente o menor sentido, né? Então, nós percebemos inúmeras contradições. O pós-estruturalismo, o estruturalismo valorizava a estrutura do texto para chegar ao sentido. O pós-estruturalismo já falou que dependia de um contexto. Barthes, né, falou que dependia de um contexto. O Derrida diz que depende de um contexto, sendo que você não tem esse contexto fixo. Não existe um contexto apropriado para se entender um texto. Então, você pode inventar todo tipo de contexto, todo tipo de paradigma para tentar entender o texto. Ele, inclusive, teve um debate com Gadamer, que era um hermeneuta, em 1981, né, onde Gadamer defendia uma hermenêutica que procurava o sentido daquilo que estava escrito, mas ele ficou na contramão e disse exatamente isso, que não existe isso, que tudo é uma apropriação, é uma violência. Ele chega a dizer que a vontade de entendimento deve ser interditada. Ou seja, eu tenho vontade de entender uma coisa, mas eu devo parar com essa vontade de entender uma coisa que eu não vou entender, eu vou reinventar. Eu tenho que interditar essa minha vontade de entendimento. Quando ele fala de interditar, de paralisar, ele mostra que é da natureza humana querer entender as coisas. Entender como elas são e não inventar.
Porque se ele fala de interditar a vontade de entendimento, ele fala que nós temos naturalmente essa inclinação de querer entender a outra coisa como outra, né? E não que isso seja uma coisa meramente da tradição metafísica. Para ele, essa coisa tem que ser inibida. E a gente tem que assumir essa condição de que, como leitores, nós estamos sempre construindo o texto. Em relação ao autor, o texto é separado. Ele se desconstrói da relação com o autor e ele se reconstrói na construção do leitor. A Bíblia está na contramão disso daí, né? E também isso daí está na contramão do Estado de Direito. Antes de eu falar da Bíblia, com o que eu desejo concluir, vou falar do Estado de Direito. Uma visão como essa daí acabaria com a noção de Estado de Direito, porque o Estado de Direito é o Estado em que vigora o império da lei, onde há governo de leis e não de homens. É um Estado que encontra limites na Constituição, nas normas, que garantem os direitos das pessoas, as liberdades e tudo mais. Mas já pensou se eu aplico o pensamento de Derrida para a interpretação das leis? Então, eu, leitor, posso ler como bem quiser, eu posso ler da forma que desejar, reinventar o texto e tal, vê-lo no contexto que eu escolher para vê-lo e tal. Então, não há sentido intrínseco, não há sentido pretendido pelo autor, não há intencionalidade originária, não há um sentido original. É o leitor que vai ler com essa inventividade, criatividade. Ora, se eu defender isso daí, eu vou cair nas mãos de quem? Na mão dos juízes, que são os intérpretes oficiais, né? Eu vou cair nas mãos dos julgadores. Aparentemente, no primeiro momento, parece que eu estou assegurando liberdade para todo mundo. Todo mundo pode ler a lei como bem desejar e tal. Todo mundo pode inventar e tudo. Parece que eu estou garantindo um grande individualismo, uma autonomia individual, por sentido. Na literatura, talvez seja esse o resultado, né? Uma autonomia que também vai fragilizar todo o estudo lógico daquilo ali. Vai ter os seus prejuízos aí, porque seria uma autonomia que faz as coisas perderem o sentido, a comunidade perder a sua coesão, vai ter inúmeros prejuízos. Mas se eu trouxer isso para o direito, eu não vou estar fazendo dos súditos, dos cidadãos, os leitores livres da lei, não. Eu vou estar possibilitando que suas liberdades sejam restringidas pelo leitor oficial. O leitor oficial pode ignorar a intenção do Constituinte, pode ler a Constituição desconsiderando o sentido originário, desconsiderando o paradigma do direito natural. Não existe uma realidade que norteia o direito e tal. Então, o leitor ele vai reinventar e construir. Mas esse leitor no direito, ele é leitor nessa condição de leitor oficial, porque ele tem autoridade. O que ele lê, ele vai estabelecer para os outros. Então, ele vai produzir aquilo que Derrida disse. Derrida não falou que toda leitura de um texto é uma violência e aquele que lê na pretensão de que se fosse descobrir a verdade do texto e tal, acha que aquilo ali todo mundo tem que aceitar, então ele está impondo. Nós não acreditamos nisso daí que ele está dizendo. Há um sentido verdadeiro, né? E não é imposição, porque o sentido verdadeiro encontra no próprio texto e no seu contexto, né, o seu parâmetro de elucidação, que é público. O texto é para todo mundo ler e o contexto do texto também para todo mundo saber. Então, não precisa impor, eu tenho que persuadir. Mas o objetivo dele com a sua teoria é dizer que você não pode impor aos outros, você tem que dizer que aquela é a sua leitura e o outro vai ter a sua leitura e tudo mais. Mas a teoria dele, se for levada para o direito, vai produzir o pior autoritarismo. Porque a ideia de Constituição escrita é a ideia de Constituição tornada pública, para não apenas os que têm autoridade lerem-na, mas o homem comum lê também. Presume-se que o seu sentido não seja esotérico, seja público, a partir daquilo que o Constituinte disse, no caso da Constituição, do sentido natural das palavras e tal. Então, o julgador também tem que obedecer a isso daí. Isso vai garantir mais segurança jurídica
para os cidadãos, vai garantir mais esferas de liberdade, mas se de repente eu digo que toda leitura é uma inventividade, é uma criação, não há um sentido originário, e no direito existe, digamos assim, um leitor oficial que estabelece sua leitura como regra para os outros, que é o juiz, os julgadores, os tribunais, então eles vão ler como quiser, você vai deixá-los no arbítrio, e eles vão impor aquilo ali a todos. Então você vai criar uma estrutura de dominação que vai abolir o Estado de Direito. Porque se a ideia do Estado de Direito é limitar o poder pela lei e pela Constituição, mas se a lei e a Constituição pode ser qualquer coisa que a autoridade que deveria ser restringida por essa lei e pela Constituição quiser, então pronto, você está abolindo o limite. E é isso que o ativismo judicial faz. É isso que o ativismo judicial tem feito no Brasil. Essa ideia, por exemplo, de linguagem neutra é dentro da perspectiva de Derrida. De gênero, o Constituinte lá fala homem e mulher. Quando o Constituinte falou homem e mulher, ele estava pensando em distinção biológica. Mas aí vem uma leitura hoje, que a pessoa lê homem e mulher lá não como um sexo biológico, mas como essa ideia de gênero que foi criada posteriormente, foge ao poder do Constituinte, ao que o Constituinte quis dizer, e aí vai dizer que pode ser tido como homem todo aquele que se autodesignar como homem, embora possa ser biologicamente uma mulher. Então, você está reinventando a Constituição de uma forma totalmente diferente daquela pensada pelo Constituinte. Mas aí quem é que pode fazer isso de uma maneira oficial e impor aos outros? Aqueles que têm autoridade. Então, essas pessoas, dependendo da ideologia que tiverem, vão fazer isso. Você vai acabar com o Estado de Direito. Friedrich Miller, que é um grande hermeneuta, professor em Heidelberg, ele disse o seguinte, que duas interpretações devem servir de moldura e limite para todas as outras que vierem depois. É a interpretação gramatical, eu tenho que reconhecer o sentido das palavras e o sentido natural das palavras, né? Inventar sentido para as palavras, não. Interpretação gramatical e a sistemática, para que uma norma e outra tenham coerência. Dentro dessa moldura definida pela interpretação gramatical sistemática, aí as outras podem decidir sobre as ambiguidades restantes, né? Mas ele diz que a interpretação gramatical e a sistemática tem que ser a base limitadora das outras, porque senão, note o que ele diz, senão nós não teremos mais Estado de Direito. Porque se a lei puder ser, por força de outras interpretações, aquilo que ela não está dizendo gramaticalmente, se eu posso fazer interpretações totalmente incoerentes com o restante do sistema, de uma norma particular, então qual é o grau de segurança jurídica? Acabou o Estado de Direito. Então, ele diz que para a manutenção do Estado de Direito é preciso que essas interpretações gramatical e sistemáticas sejam formadoras da moldura do que as outras possam vir ainda a decidir, o limite para as outras. Scalia, né, nos Estados Unidos, ele deu muita popularidade ao chamado originalismo, que está exatamente também na direção contrária da Derrida. Ele dizia que nós devemos interpretar a Constituição de acordo com o que os constituintes quiseram, estabeleceram. A Constituição deveria ser interpretada tomando as palavras no sentido natural e levando em conta a intenção dos constituintes, o pacto fundador dos constituintes. Ele até diz o seguinte, que constituinte quereria fazer uma Constituição que se dissesse que depois de ela ter sido feita, as pessoas que iriam interpretá-la poderiam fazê-la qualquer outra coisa. Que motivação ele teria? Ele não teria motivação alguma. Então, essas perspectivas aí são na contramão de Derrida, né? E, analogamente, no direito, tem muito parentesco com as preocupações de interpretação bíblica que os reformadores protestantes tiveram. Nós podemos perceber também que a visão de Derrida é exatamente o oposto do que os reformadores conceberam para a interpretação da Bíblia. Para eles, a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia e ela tem um sentido intrínseco, né? um sentido objetivo. Ela traz uma verdade
pública, né? Nós podemos ver na Bíblia muitas coisas que estão contrárias ao que Derrida diz, né? Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, a Bíblia defende um conceito forte de verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É bom lembrar que quando Deus chamou Adão para dar nome aos animais, aí Adão pegou os animais em pares e foi dando nomes que pudesse distinguir espécies de outras, mas também dentro de cada espécie o macho e a fêmea. Tanto que foi depois dali que Deus fez Eva para Adão, porque Adão viu a sua solidão naquele momento. Ele percebeu que ele não tinha a sua parceira, enquanto cada animal tinha dentro da espécie também a fêmea, o macho e fêmea, né? Mas quando ele foi dar nome contemplando as essências. As palavras que ele estava dando correspondiam a algo na realidade, né? Ele estava dizendo o gato não é um cachorro, o cachorro não é gato. O gato não é a gata, mas é da mesma espécie, tanto que eu vou dar um nome parecido, gato e gata, né? Então, quando ele vai dar nome ali, mostrando que nossa linguagem é correspondente à realidade. O ser humano, ele fala instigado pelo mundo, pela realidade. Sua linguagem começa com o apontar uma coisa. A criança começa apontando, imitando o barulho de alguma coisa real. Então, toda a nossa linguagem, ela tem congruência com a realidade. É um modo de se expressar sobre a realidade. Não é só que palavra é explicada por outra palavra, não. Nossas palavras têm ligação com a realidade. De outra maneira, nós não teríamos como, por exemplo, dizer, olha, coloque aí água num copo, e a pessoa saber o que era copo e o que era água para colocar, né? Nós temos também aqui uma recusa dessas coisas que, como dizia Derrida, estão no campo da diferença, que não se decidem e tal. Ele deu o exemplo lá de Rousseau, querendo dizer que Rousseau disse que a natureza era suficiente, mas não era suficiente. Nós vimos aí um comentário crítico a isso aí que eu fiz. Mas ele, por exemplo, disse, olha, as palavras, elas não decidem nada, porque droga pode ser uma coisa ruim, a droga lá do drogado e tal, e pode ser a droga um remédio. Mas isso não nega o princípio da não contradição. Porque o princípio da não contradição diz que uma coisa não pode ser ela e o que nega ela ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então, um remédio usado para curar de uma doença, ele é um remédio. Mas se ele for usado não para curar uma doença, mas em razão de uma dependência que a pessoa passou a ter dele, então ele passou a ser uma droga, naquele sentido negativo que a gente usa. Mas aí eu posso diferenciar os aspectos. Ele é uma coisa enquanto isso e é outra coisa enquanto aquilo, né? Isso não nega a filosofia clássica, não. Platão dizia que todas as coisas são uma mistura de ser e não ser. O ser nos dá identidade e o não ser a alteridade. Eu sou homem, é o que eu sou, é o meu ser. Mas sendo homem, eu não sou um cachorro. Nós somos alguma coisa e não somos outra. Mas quando eu digo que eu sou, é uma coisa. Quando eu digo que eu não sou, eu estou falando de outra coisa. Os medievais chamavam isso de reduplicação. A reduplicação é quando eu corrijo uma aparente contradição, mostrando que a coisa foi em aspecto diferente. O Glauco tem um cabelo branco, grisalho, mas o Glauco tem cabelo preto. Aí é porque a pessoa pegou duas fotos minhas. Então, no momento da minha vida, eu tive só cabelo preto, agora eu tenho cabelo grisalho. Então, eu estou diferenciando pelo tempo. Eu posso diferenciar pelos aspectos, né? Eu sou alto e baixo, depende do ponto de referência. Um mais baixo, em relação a um mais baixo do que eu posso ser alto, em relação a um mais alto que eu sou baixo, né? Mas nada disso é uma negação do princípio da não contradição. Então, a Bíblia diz assim, em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo diz assim no verso 18 em diante: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado,
por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas dele houve o sim. Jesus não é ambiguidade, sim, não, ele é. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Né? Nós vemos que a Bíblia, por exemplo, ela tem uma chave de sentido, ela não está à mercê de qualquer pessoa que vai interpretá-la, que vai selecionar o contexto, não. Como eu disse, para nós, protestantes, evangélicos, o sentido da Bíblia não pode depender de um contexto externo, porque aí cada um inventa um realmente. Os mormons interpretam a Bíblia à luz do livro Mormon, os adventistas do sétimo dia à luz das profecias da senhora White, os católicos à luz de suas tradições. É isso que cria deturpação de sentido. Mas a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia, ela por ela mesma. E ela tem as chaves de sentido. Por exemplo, Lutero encontrou a chave de sentido que lhe fez a Bíblia esclarecida em Romanos, no capítulo de número 1, nos versículos de números 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a justificação pela fé é o coração do evangelho. Daí os reformadores dizerem que a justificação é o que decide se uma igreja está de pé ou já caiu. Aqui ele diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, o evangelho é para revelar a justiça de Deus. E note, aqui é onde Lutero, por exemplo, se afastava, num caso particular, de Aristóteles. Porque a ética a Nicômaco era a base do ensino ético dentro das universidades. E a ideia de justiça de Aristóteles envolve retribuição, proporção, o que implica que se a pessoa fez bem, vai ter prêmio, se ela transgrediu, vai ter castigo. E Lutero, quando lia a Bíblia e via essa expressão justiça de Deus, só via a justiça na forma aristotélica. Então ele pensava, eu sou pecador. Qual é a retribuição que eu vou receber? O inferno, a condenação, o castigo. Mas aí ele viu isso aqui, porque nele, no Evangelho, se descobre, se revela a justiça de Deus. Então tem uma justiça que você não vai aprender nos livros de Aristóteles, você não vai aprender nos livros de filosofia, é uma justiça revelada. É uma justiça que se descobre, como diz aqui, que se revela no Evangelho. A justiça pela qual Deus justifica o pecador em vez de puni-lo. Veja só. No sentido natural de justiça, você entende que o pecador tem que ser punido. Mas no sentido da justiça que se revelava no Evangelho, Jesus levou o meu castigo, recebeu a retribuição pelos meus pecados, para acreditar a retidão de sua vida humana vivida com obediência, a mim que nele creio. De maneira que, assim como na cruz ele foi declarado pecador sem o ser, eu agora sou declarado justo, sem merecer, por causa dos seus méritos, que me são atribuídos quando arrependido eu creio no Evangelho. Então é uma justiça que justifica o ímpio, justifica o pecador. É subcontrária espécie, ela vem da forma inesperada, da forma contrária ao que se imagina, né? Por isso que Lutero dizia que nós tínhamos que ler a Bíblia com as categorias da Bíblia, e não com categorias de fora. Mas aqui nós vemos a centralidade da justificação pela fé. Em João, no capítulo de número 5, versículo 39, diz assim, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aqui você vê que o centro das Escrituras é a vida eterna em Jesus. Vocês examinam a Escritura porque julgais ter nelas a vida eterna. O assunto dela é a salvação, é o plano de Deus para nos resgatar e nos dar a vida eterna. E elas de mim testificam. Então, Jesus é a figura-chave da Bíblia. Então, a Bíblia tem as chaves para você ter a interpretação do seu sentido, a justificação pela fé, a vida eterna como assunto, Jesus como objetivo. Paulo disse, nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Esse é o coração do Evangelho. E Paulo diz que ainda que o anjo do céu venha e pregue outro evangelho além desse, que seja anátema, né? Que seja anátema. E aqui, Jesus, de certa maneira, parabeniza os fariseus porque eles examinavam as Escrituras. Então, é o livre exame. Alguém pode examinar a Escritura e ler
e entender e chegar ao sentido. Várias vezes Jesus dizia aos seus oponentes: não lestes nas Escrituras? Nós vemos, por exemplo, que em Atos, no capítulo 17, verso 11, Paulo, o Lucas, né, fala de como os bereanos foram nobres, porque não só receberam a ministração da palavra de Paulo de bom grado, mas porque examinavam nas Escrituras todos os dias para saber se as coisas eram como realmente Paulo estava dizendo. Então, Paulo não quis impor sua autoridade, ele quis que as pessoas examinassem as Escrituras, naquela época as do Velho Testamento, para conferir se sua mensagem estava de acordo, o livre exame da Bíblia Sagrada. Nós podemos perceber que a Bíblia reconhece a competência dos seus leitores para chegar ao sentido, particularmente dos leitores cristãos, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 15, a Bíblia diz: falo como a entendidos, julgais vós mesmos o que digo. É o que Paulo diz. Lá, isso no capítulo 10, verso 15. No capítulo 11, verso 13, ele diz: julgai vós mesmos. Aí ele coloca uma questão, mas ele diz: julgai vós mesmos, julgai entre vós. Então, Paulo reconhece que o que lê, o leitor, pode chegar ao sentido. Realmente, todo o texto, para que seja compreensivo, ele tem que ter o seu contexto, né? Mas quando você vai atrás do contexto de um texto, são outros textos, realmente, né? Por exemplo, eu quero entender uma obra de Platão, eu vou atrás do contexto, a época que Platão viveu, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Eu vou ler outras coisas que foram escritas naquela época. A Bíblia, entretanto, é um conjunto de livros, é como se ela já tivesse todos os livros contextuais. Então, eu estou lendo, por exemplo, como disse, uma epístola de Paulo, quero saber quem é Paulo, eu vou para o livro de Atos. Estou lendo uma epístola de Pedro, quero saber quem foi Pedro e tal, vou lá para os evangelhos e para o livro de Atos também. Estou lendo lá um salmo de Davi, quero saber quem é Davi, eu vou lá para Samuel, Reis, Crônicas. Então, como ela é um conjunto de livros, ela tem os livros que nos dão o quadro da época em que alguma coisa foi dita e o que foi dito, para que tudo que se precisa esteja realmente na Bíblia. Por isso que nós, evangélicos, defendemos a suficiência da Bíblia e a sua perspicuidade, a sua clareza, porque ela tem dentro de si a chave de seu próprio entendimento. Então, a gente tem que realmente, a partir desse modo bíblico de compreender as Escrituras, nos opormos às propostas de Derrida e também no âmbito jurídico, porque a visão de Derrida tem favorecido a todo esse autoritarismo que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Então, são essas as minhas reflexões. Agora me coloco ao dispor aí para as perguntas que tiverem. Muito obrigado. Então, pessoal, fique à vontade para fazer as perguntas aí no chat. Ótima palestra aí pelo Dr. Glauco, muito esclarecedora. E eu queria realmente a participação de vocês que estão aqui presentes na live palestra, né? E que puderam, assim, ter esclarecido a temática nessa perspectiva da palestra. E, claro, alguma dúvida pode ter surgido. Então, a gente está dando espaço aí para vocês escreverem aí no chat do canal, se inscreva no canal, acesse o site da FTRB, conheça os cursos da FTRB, o Bacharel em Teologia, que é um curso já autorizado pelo MEC, um curso de tradição na cidade de Brasília. O Bacharel EAD Livre, que é um curso com ênfase ministerial, as pós-graduações da FTRB, o mestrado livre da FTRB, com parceria, um corpo docente de doutores de alto nível, inclusive parceria com instituições norte-americanas, e também os 39 cursos de extensão, cursos que visam várias áreas da capacitação e da cosmovisão reformada cristã. Então fiquem atentos aí aos cursos que podem ser acessados no site, na plataforma EAD da FTRB. Então,
pedir aqui para a voz da consciência aqui, o Danilo, que está me auxiliando, me ajudar aí com o chat para saber se temos algumas perguntas. Bom, professor Dr. Glauco Barreira, para o Derrida, o conhecimento ele não resultava da transcendência, mas do eu que interpreta a realidade. De forma prática, como isso tem dialogado com a teologia e tem sido nocivo para a teologia cristã nas diversas comunidades e contextos de fé? O senhor poderia falar, tecer algum comentário sobre isso? Nós temos hoje pessoas que saíram desse princípio bíblico da suficiência das Escrituras, de seu sentido intrínseco, e elas querem interpretar a Bíblia por referenciais fora da Bíblia, né? No caso da Igreja Católica, ela tem um referencial fixo de autoridade, o que faz com que, pelo menos, ela crie uma tradição mais consolidada, né? Quando um evangélico resolve, eu digo até de certa maneira, apostatar da mensagem da reforma, querer buscar um sentido para a Bíblia fora da Bíblia, como do movimento evangélico não lhe veio referência para isso, ele vai escolher várias referências. E aí nós vamos ter realmente uma crise total do sentido, né? Então, há muita gente hoje tentando fazer uma leitura da existência do homem a partir do evolucionismo, alguns que querem fazer uma leitura das relações familiares que são estabelecidas na Bíblia, particularmente pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, a partir de novas perspectivas feministas, né? E aí nós temos realmente uma deturpação total da Bíblia. Interessante que, quando Lutero se opunha a que se subordinasse o sentido da Bíblia a referenciais outros, particularmente relacionados a Platão, a Aristóteles, como acontecera muitas vezes na Idade Média, ele dizia: como é que você vai interpretar o maior pelo menor? Como é que você vai interpretar o revelado pelo limitado às especulações humanas? Como é que você vai interpretar o inspirado por Deus, o inerrante, né, pelo falível humano? Quer dizer, eu tenho que julgar o humano falível pelas Escrituras. A Igreja, ela é que se sujeita às Escrituras. A ideia de reforma era essa. Em vez de a Escritura ser um instrumento para legitimar o que a Igreja já vem fazendo, que era como acontecia no catolicismo, por força da alegada tradição, as Escrituras deveriam ser interpretadas como padrão avaliativo da Igreja, para corrigir. Era a ideia da Igreja sempre em reforma. A Igreja tem que estar sempre se examinando à luz das Escrituras para se colocar dentro da forma, porque ela sempre tem uma tendência, pela fragilidade humana, de querer sair da forma. Então, ela sempre tem que passar por uma reforma, uma recolocação dentro da forma. Então, eu vou julgar as coisas outras pelas Escrituras, se as Escrituras tratarem daquilo ali, obviamente, que há muita coisa de que a Escritura não trata, que eu vou tomar conhecimento pela ciência humana, pelas limitações do conhecimento humano, no esforço de compreender. Pois é, então, eu concluo somente com essas palavras, né? Que a Igreja tem que entender que naquilo que a Bíblia trata, ela é juiz e nunca a julgada. Ok. Muito obrigado, doutor Glauco, pela participação, pela palestra, pela forma esclarecedora como o tema foi conduzido, a todos aqueles que participaram. Então não deixa aí de curtir, de compartilhar o vídeo, né, de se inscrever no canal e fazer com que o conteúdo desse canal chegue ao maior número de pessoas possíveis, e assim a gente vai estar fortalecendo a tradição teológica reformada através daquilo que a FTRB tem proposto a fazer nessa linha de educação
Superior Teológica Reformada. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes nessa live, e até a próxima palestra e até as Semanas Teológicas em um próximo momento, um momento futuro aí. Que Deus abençoe a todos.